Oi, pessoal, bem-vindo ao Pod Pri, eu sou a Priscila Yamagami e hoje mais um programa bem especial, um podcast muito bacana. A gente está aqui hoje com uma pessoa que, bom, antes de eu falar dela, só para criar um suspense, vou pedir para você curtir, compartilhar, para você também se inscrever no canal, porque a gente está aí com muita informação de qualidade. Aqui vai ser conteúdo top de linha e que você também ative o sininho, porque a cada encontro, a cada conversa nossa aqui, a gente avisa você. Bom, vamos lá. É um tema que eu sou apaixonada, a gente vai falar sobre comunicação e essa pessoa que entende muito de comunicação. E esta pessoa, além de ser uma profissional incrível, virou uma grande amiga. Então eu falo que as nossas sessões aí são mais do que sessões de fono, mais do que sessões sobre comunicação, mas às vezes viram até um pouco de terapia e também assim um acolhimento que ela faz, porque é um ser humano incrível, é uma pessoa muito especial. Hoje eu estou aqui com a Tatiana Franco, a nossa fono preferida, a nossa fono querida e que ela traz pra gente. Aí tem muitas fonos amigas também que são queridas, muito preferidas, mas a fono Tati, ela traz pra gente a questão da comunicação assertiva, que no caso da gente aí, mulheradas, lideranças e os líderes homens também, ela traz muito poder na questão da comunicação. Tati, bem-vinda. Muito, muito, muito obrigada por você ter aberto aí na tua agenda um espaço pra gente. E normalmente a gente fala muito aqui assim, a gente traz temas mais complexos de uma forma simplificada. E realmente a Tati vai dar uma aula pra gente hoje. Tati, tô muito feliz de ter você, viu? Eu que agradeço, Pri, o convite, agradeço todo o seu carinho, o seu reconhecimento e não tenha dúvida que realmente de cliente você virou uma grande amiga. Que legal, tá vendo, gente? Então, ó, fica ligadinho aí, a gente vai pedir muito mesmo para que você passe essas informações para outras pessoas, para amigos, conhecidos e tal, porque é informação de qualidade, informação que eu posso falar aqui de coração aberto, muda a vida. Tati, fala um pouquinho de você, né? A Tati é fono, ela tem todo um currículo bacana. Conta para nós o que que é esse currículo, né? Como que é a tua trajetória e o que que te trouxe aí para essa área, Tati? Legal. Então, eu sou fonoaudióloga, né, há mais de 20 anos já. E, na verdade, quando eu escolhi ser fonoaudióloga, eu não sabia direito o que era, né, o que me esperava. Mas eu gostava muito da área de teatro, sempre gostei muito dessa área. E aí eu fui procurar algo que tivesse a ver com isso e nesses guias de profissões que hoje não se usa mais, estava escrito lá que o fonoaudiólogo trabalha com voz dos atores, cantores. Aí eu achei a profissão que eu queria nesse exato momento. E desde então, aí eu fui fazer a faculdade, mas na verdade lá eu acabei também gostando muito da área da neurologia, que foi a primeira especialidade que eu fiz quando eu saí da faculdade. Estudei muito a parte de neurologia, trabalhei aqui em Mogi das Cruzes na APAE, depois eu trabalhei no Luzia de Pinho Melo por muitos anos e no Luzia eu acabei também tendo essa oportunidade de trabalhar mais na área da gestão dos projetos, com protocolos, e aí eu fui buscar uma especialização, fiz um MBA em gestão em saúde, daí por isso que eu acabei virando uma gestora de saúde e que me deu suporte para abrir o meu próprio negócio. Então hoje eu tenho uma clínica, né, que já vai completar esse ano 10 anos aqui em Mogi das Cruzes, que é uma clínica multidisciplinar. Então, hoje eu atuo tanto como fonoaudióloga como gestora administrativa da clínica. É a nossa gestora empreendedora, né, e especialista na comunicação, né, Tati? Que bacana. A Tati, ela é muito atualizada também, ela traz aí umas novidades. Depois eu quero que você fale um pouquinho, Tati, né, das especializações que você faz, né? Hoje a gente vê que a comunicação, Tati, ela é realmente assim, se não for a mais importante, né, é uma das mais importantes ferramentas que a gente tem. Eu acho que na área pública, privada, hoje quando a gente fala de redes sociais, de comunicação, né, seja midiática, ela é fundamental para trazer a imagem ou construir a imagem, né, de uma pessoa. E às vezes a pessoa é uma pessoa comum, uma pessoa que quer vender ali algum projeto ou que quer ter o espaço dela nas redes sociais. Como é importante a comunicação e a forma como você traz essa comunicação para muito além das questões fisiológicas, né, Tati? Eu acho que a gente pode dizer, né?
Sim, de fato, a minha formação começou nas questões fisiológicas, né? Então, eu fiz a especialização em voz, que é para cuidar de pessoas tanto com alterações de voz. E hoje, o fonoaudiólogo, ele tem esse campo de trabalho que também é trabalhar com pessoas que querem aperfeiçoar o seu potencial de comunicação. Então, qualquer pessoa que deseja aperfeiçoar seu potencial de comunicação, que deseja ter uma comunicação que seja mais eficaz, ela pode procurar um fonoaudiólogo especializado nessa área, né? Então, a área da voz, ela nos dá esse suporte fisiológico e que nos faz abrir os olhos para toda essa questão da comunicação. E obviamente, quando a gente começa a trabalhar com comunicação dentro da fonoaudiologia, a gente tem que buscar outras especializações, outros conhecimentos, né? Então, como você disse, cursos de persuasão eu faço para poder auxiliar as pessoas que trabalham com venda. Então, vai além da questão fisiológica, mas o fisiológico, ele tá junto, né? Então, quando a gente fala em comunicação, por que o fonoaudiólogo é um profissional capacitado e bom para trabalhar com a comunicação de uma forma geral? Porque se a pessoa tem, dentro dos recursos que a gente chama de voz e de fala, alterações, elas podem ser cruciais ali na questão da comunicação para não passar uma credibilidade, para não fazer com que o outro queira ouvi-la. Né? E essas alterações de fala e de voz é da capacidade da ciência que o fonoaudiólogo estuda. Né? Eu acho que assim, você traz até uma ressignificação mesmo do papel do fonoaudiólogo, né? Da importância dele e que assim é quase que universal. Como você colocou, todo mundo precisaria pelo menos conhecer esse profissional e sei lá, eu vou falar usufruir, mas assim, e ter a oportunidade de ter uma orientação, uma aula, né, uma indicação de um fono, né, Tati? Eu fico muito feliz, assim, de ver uma profissão que ela cresce, né? A gente consegue trazer ela para um outro patamar aí na visão das pessoas, né? Sim, sem dúvida. Eu sou super fã da fonoaudiologia, mas a fonoaudiologia ela é uma profissão relativamente nova, mas por muito tempo a gente ficou naquele processo de que as pessoas achavam que fonoaudiólogo cuidava de crianças que não falam. Também fazemos esse trabalho com muita competência, né? A gente faz o trabalho de cuidar da comunicação desde a infância até a terceira idade. Então, o que tem a ver com comunicação tem a ver com fonoaudiologia. Então, uma criança que não fala, uma criança que fala errado, uma criança que começa dentro da fase de alfabetização ter dificuldade na comunicação escrita, ela também precisa de ajuda de um fonoaudiólogo, né? E essas questões de voz, de comunicação profissional. Então, é um leque muito grande, né, a fonoaudiologia. Era uma profissão que até um tempo atrás, a gente podia dizer que era um pouco obscura, que as pessoas conheciam pouco, mas que cada vez mais as pessoas estão conhecendo e ela é, hoje, uma das profissões do futuro. Quando a gente pega aquele ranking das profissões do futuro, a fonoaudiologia está lá. Que legal, Tati. Sim. Eu imaginava, mas eu não sabia. E nós temos muito pouco fonoaudiólogo se formando hoje em dia. Né? Então, aqui em Mogi, por exemplo, na nossa cidade, nós estamos carentes de fonoaudiólogos. É mesmo? Olha aí, que oportunidade para você que gosta de comunicação e que quer ser um especialista profundo, né, na área. Eu acho que é uma super dica aí para a carreira. Então, procura a Tati, converse mais. Nós temos outros amigos fonoaudiólogos aqui que também são sensacionais, assim, e é bom a gente saber que tem um futuro aí, tem outras vertentes até da fonoaudiologia, né, Tati? Sim. Muito, muito legal. Tati, aqui a gente traz, né? Vamos conversar sobre a comunicação para líderes, né? E seja o líder, como a gente fala, líderes em casa, líderes no trabalho, na escola, líderes na política, na empresa, onde você quiser ser líder no seu bairro, enfim, tem toda uma questão importante de tratar isso, né? Ser líder é um comportamento e a comunicação é uma das habilidades mais importantes de um líder, né? A gente que tem formação em comunicação é suspeito de falar, mas eu acredito muito nisso. Quais são as características da comunicação de um líder que fazem dele um líder eficaz, um líder bacana? Como você acabou de falar, com certeza eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que a comunicação não é uma das, mas a habilidade mais importante que um líder tem que ter.
Porque é com a comunicação que ele vai conseguir várias outras habilidades também, né? Então, a comunicação que o líder precisa é a comunicação que conecta, a comunicação que cria pontes, que chega no outro, que chega no liderado, como com uma interpretação única, não com uma dúvida. Né? Então, a gente tem muitos líderes ou pessoas que querem ser líderes que muitas vezes, com as palavras, com a comunicação, geram dúvidas na cabeça do liderado ou, muitas vezes, interpretações erradas. E a comunicação, ela tem que ser eficaz, ela tem que ser assertiva para que o líder possa, de fato, conseguir fazer o papel dele. Passar, né, o que ele deseja. Ele Você deseja. falou de comunicação assertiva, a gente fala disso direto. O nosso primeiro evento foi, né, comunicação assertiva para mulheres de poder, enfim. E essa assertividade, Tati, ela tem a ver com se fazer entender como exatamente você gostaria que fosse. Sim. O ser assertivo 100% do tempo é impossível, né? Ninguém consegue ser 100% do tempo assertivo, mas a gente tem que buscar ser assertivo. E quando não, refletir o porquê não fomos, né? Não conseguimos ser naquele momento. Mas é lógico que isso é um trabalho também de aceitar o feedback, de maturidade, né? Então, Humildade. de humildade. Porque você tem que rever aquilo que você falou, enfim, e tentar entender o porquê não foi assertivo. Mas a assertividade, ela fica bem no meio do caminho, né? Entre o que a gente chama de agressividade e passividade. Então, uma objetividade. quando você é assertivo, você é objetivo, você consegue expor de fato o que você deseja, as suas ideias, você consegue comunicar para o outro o que você realmente deseja. E a fala, para essa comunicação assertiva, ela precisa ser suficiente para que o outro compreenda. Uhum. Né? Então, ela não precisa... Eu gostei aqui quando vocês falam que vocês descomplicam, né? Temas, às vezes, complexos. É justamente isso, né? O bom comunicador, ele consegue traduzir temas complexos de forma simples. Uhum. E um bom líder, ele tem que conseguir fazer isso, independente de com quem ele está conversando. Então, quem se faz entender está sendo assertivo. Você é assertivo quando você consegue traduzir em palavras, muitas vezes, um sentimento que não te agradou. Então, você não precisa ser grosseiro, mas você precisa colocar em palavras e colocar dentro da comunicação de forma assertiva. Ao mesmo tempo que a passividade, né, o ser passivo ou não conseguir se expressar, muitas vezes você se cala diante de uma situação, você também não está sendo assertivo na comunicação. Então, buscar essa assertividade, que é o meio do caminho, é um trabalho constante, é um desenvolvimento constante. E por isso que eu falo, a comunicação é um constante aprendizado. E quem deseja se comunicar melhor, quem deseja ter mais assertividade, consegue. Né? Eu falo isso por experiência própria. Então, para mim, a fonoaudiologia também fez muito sentido por conta disso, porque eu fui percebendo onde eu gerava conflitos e por que tinha tantos conflitos em alguns momentos da minha vida, e estava tudo relacionado à comunicação. Uhum. Né? Tem a ver muito com questões de perfil comportamental. Então, se você é uma pessoa mais explosiva, ou se você é uma pessoa mais extrovertida, é mais fácil você se comunicar do que uma pessoa que é mais reservada, mais tímida, mais introvertida. Porém, a chance de você, muitas vezes, não conseguir ser assertivo é grande do mesmo jeito que uma pessoa tímida, quieta, porque às vezes a gente fala, aquela pessoa que não fala, que é calada, ela não consegue ser assertiva. Mas o que é extrovertido também, muitas vezes, passa do limite, né? Então, a gente precisa ir dosando. E não é fácil, e é um aprendizado, e é um olhar constante para isso. Ô, Tati, essa assertividade, ela tem a ver com o repertório? Então, assim, uma pessoa que lê muito, a pessoa que tem um repertório grande, né, vasto, ela consegue se comunicar melhor? Tem a ver? Sim, porque a comunicação, a gente divide a comunicação, né? Então, quando você fala sobre essa questão do vocabulário, a gente está falando de uma parte da comunicação que a gente chama de comunicação verbal. Então, a comunicação verbal, ela é fruto do nosso aprendizado, né? Desde criança. Então, o que eu tive de experiência em escolas, em família, com pessoas que eu convivi, e
o que eu leio, o que eu li, o que eu leio. Então, desenvolver essa comunicação verbal nunca é tarde. Você pode fazer em qualquer momento da sua vida, né? Mas, com certeza, se você tem um repertório, um vocabulário adequado, você vai conseguir se comunicar melhor, né? Vai conseguir transmitir em palavras o que você deseja. Então, a comunicação verbal, não só nas palavras, mas também na organização do seu pensamento. E tudo isso está muito relacionado com a leitura. Então, eu sou, assim, uma fã de carteirinha de colocar dentro dos meus treinamentos essa parte de curadoria de leitura, porque é necessário. Legal, legal. A gente estava, inclusive, essa semana, por esses dias, numa biblioteca de uma escola, e eu falei, né, Deus que nos livre, mas se tudo ruir e ficar a leitura, acho que assim, um principal, né? Sim. Porque em todos os sentidos ela ajuda muito a gente. Você sabe que às vezes eu sinto, eu tô precisando me comunicar melhor, né? Tem você me ajudando e tudo. E aí eu falo, não, deixa eu pegar aqui mais umas leituras e, nossa, aí dá uma mudança, né, Tati? Sem a gente dúvida. lê muito, lê sempre, mas quando você fica um pouco afastado, você sente falta disso, né? E isso é muito legal, porque é quase que peraí, acho que minha solução agora tá em ler mais um pouquinho. Sim, Né? Então, sim. as pessoas despertarem para isso, né? Porque a gente é um povo que não lê tanto quanto deveria. Não, Né? e depois que a internet chegou, aí diminuiu ainda mais a leitura de livros, né? Não que da internet a gente não possa fazer uso de livros, mas é que a leitura, ela, como a gente tem muita coisa, né, na internet o tempo todo, Muita vídeo, muita informação, então a gente vai no que é mais fácil, e o mais fácil às vezes é ouvir, então o mais fácil é assistir, e na verdade a gente vai desenvolvendo o nosso pensamento crítico e aumentando sim o nosso repertório quando a gente faz leitura. Leiam a legenda, né, dos posts. Pelo Às vezes menos. vem a pergunta lá que está respondida na legenda e não lê a legenda também. Não. Então, aproveita essa oportunidade, né? Tem muita ler. gente que fala, essa legenda é muito comprida, não vou nem ler. E ao contrário, Pois né? É. E a gente vai para aquela questão o máximo que minha atenção pega é um videozinho de 30 segundos. E não é assim, né? Então, a gente precisa voltar. Eu queria aproveitar até a Tati aqui para a gente voltar a se aprofundar. Né? Quando a gente traz a Tati com esse nível de educação que ela está trazendo para a gente, de formação, eu vejo que é um ótimo pretexto para a gente começar a se aprofundar nos conceitos, nas leituras, nas fontes, porque aí a gente opina melhor, né, Tati? E a gente sai do raso, né? Sai dessa coisa superficial. Tem tudo a ver contigo, né? Tem sim. Eu vejo que é bem importante. É um momento que a gente vive também até de conflitos aí, porque as pessoas nem sabem o que estão falando. Né? Na verdade, não foi ver o outro lado. Eu brinco, né? A verdade tem 3 lados, o meu, o seu e a verdade. Né? As histórias têm 3 lados, o meu, o seu e a verdade. Então, ir apurar melhor essa informação, se aprofundar mais. Sim. Eu acho que isso é fundamental aí também para você ter discussões mais... E ter um senso crítico, né? Mais aprimorado e tal. Acho que tem tudo a ver contigo. Tem essa questão da comunicação, o senso crítico vem disso, né? Se você consegue compreender o que você está lendo, ou que você consegue compreender uma informação que você está ouvindo, mas para isso, a gente precisa parar, ouvir, ou a gente precisa parar e ler de fato, né? Para você conseguir fazer uma interpretação adequada. É isso. E o que as pessoas não estão fazendo hoje é justamente isso. Não param nem para ouvir e muito menos para ler. Então, as interpretações vão ficando errôneas, e aí é onde tem as informações erradas, fake news, enfim. Por isso que vai aumentando cada vez mais isso, né? Olha só, então aproveita aqui que a Tati está aqui, comece a ler um livro e a gente fala na aula, não precisa começar por aquele livro mais denso, aquela leitura pesada. Começa lendo uma coisa que você curte, né? Um livro mais fininho, ou um romance, ou um tema que te agrada. E isso vai dando um gosto pela leitura, né, Tati? Quando eu pegava turmas assim que sei lá, você tinha curso de 6 semestres, estava no 5º semestre, não tinha lido um livro na faculdade. Então, meio que eu obrigava, né, a ler, e a minha avaliação tinha a ver com isso. E aí, eu passava livros do tipo Nos Bastidores da Disney. É um livro que traz atendimento, tudo que a Disney faz de bacana, e que isso encanta, a pessoa fica curiosa, né? Aí começava a ler. Aí falava, então já leu isso, agora vai ler aquele, e você estimula. Então tem muito a ver também com essa questão do tema, do estímulo, da cultura da leitura, né? Muito importante. E do hábito. Do hábito, né? Que você cria, depois faz falta. Exato. Né? Então, ó, gente...
Dica é de quem sabe o que tá falando, viu? Não E a é? gente pode começar com 5 páginas por dia. Isso, né? põe uma meta pequenininha ali, mas para você poder cumprir, né? Sim. Pequenas metas e celebrar tudo isso. Tati, como que a gente, com tudo isso, né, organiza os pensamentos aí? E aí já é a minha pergunta, viu? Como que a gente organiza os pensamentos para expor, né, de uma forma mais eficaz? Tem alguma técnica que você indica? Quer dizer, várias, né? São várias técnicas, né? Mas a primeira coisa é quando você quer falar algo para alguém, primeiro você refletir sobre. Porque se você começa a falar o assunto, né, e principalmente dependendo de com quem for, se é com o seu chefe ou se é com um funcionário, pensando aí na questão dos líderes, se você não se prepara para falar aquilo que você deseja, muitas vezes vai sair de forma desorganizada o pensamento. Então, a primeira coisa é organizar o pensamento, em começo, meio e fim. Né? O começo, meio e fim. Precisa ter um começo, como eu começo essa conversa, como eu quero que ela se desenrole e como eu quero finalizar. Claro, no meio do caminho, algumas perguntas podem surgir. Mas se eu tenho um tema, se eu estou falando sobre alguma coisa, eu preciso antecipar o que pode ser perguntado para me auxiliar aí nesse... Você pode fazer um guia? Posso fazer um roteiro aí das possíveis perguntas, que nem quando você vem para cá, você traz um roteiro, né? Então, nesse roteiro precisa ter começo, meio e fim. E se é uma reunião, ou se é um discurso, uma palestra que você vai fazer, você pode até elencar pontos principais que você quer abordar. E dentro desses pontos, você desenvolve as suas ideias, né? De acordo com o tempo que você tem. Então, o tempo também é muito importante. A gente precisa saber qual é o tempo que nos é dado. Então, hoje as pessoas estão um pouco abusadas. Muitas vezes elas falam e não param para pensar se aquela outra pessoa também tem esse tempo. Lógico, se você está numa conversa com um colega, com uma amiga, é diferente. Num café da tarde, um bate-papo, você está conversando. Agora, se você está no seu trabalho, muitas vezes as pessoas estão ocupadas, não querem deixar de conversar com aquela outra pessoa que vem, só que a pessoa não tem organizado no pensamento. E aí, o que está recebendo a informação, às vezes passa uma imagem de que não está interessado, ou que não está querendo ouvir, mas é porque o comunicador não está pronto para comunicar aquilo que ele deseja. Por isso que o comunicador, a pessoa que fala, é responsável pela comunicação, é fato nesse sentido. Se você não se prepara antes de chegar até uma pessoa, não elenca no seu pensamento, ou se você não está ainda nesse nível de só colocar no seu pensamento um roteiro, escreva, né? Use o celular, o bloco de notas, enfim, faça algo que te ajude a elencar e organizar as suas ideias. Legal. Porque daí você já vai pronto para falar com quem você precisa. Então é quase que um treino mesmo, né? Treinar. É um treino, porque é uma habilidade. E todas as habilidades a gente pode treinar, inclusive a de comunicar. Olha que legal, gente. Então, quantas dicas aí, né? Treinar, escrever, organizar antes. Então, tem que se preparar para se comunicar. Mesmo que seja uma conversa, às vezes, no trabalho, uma conversa no dia a dia, mas que as ideias ali estejam, né? Tá? E não deixar rolar. Sim, como sim. Muitas vezes acontece, né? Às vezes você vai gravar um áudio, um WhatsApp, né? Um áudio. Só para falar, oi, tudo bem, como é que você tá? Às vezes a pessoa demora, eu vejo assim, eu falo, às vezes eu recebo algum áudio, eu falo, vamos ver quanto tempo essa pessoa gastou para falar, só para falar um oi, um bom dia. Às vezes vai ali 20 segundos, 25 segundos. Em 25 segundos você fala o que você quer. Você coloca 3 pontos de uma conversa, se você quiser, mas a pessoa tá te cumprimentando ainda, né? Então, a gente precisa ser mais objetivo e eficaz mesmo no que a gente quer passar. E para isso é necessária essa organização. Que legal, ó. Ótimas dicas, né? Tati, você já acompanhou aí casos de líderes, né, que te procuraram com certeza para melhorar a comunicação, né? Quais são, assim, os maiores problemas? Tem a ver com isso, tal? E como que você conduz? Na verdade, a pessoa, ela acaba fazendo sessões com você. Como que isso se encaminha? Para mim, ainda aparece muito as pessoas que falam, eu não tenho uma voz poderosa, eu não tenho uma voz forte, eu gostaria de ter uma voz que as pessoas escutem melhor. E aí, quando você inicia o trabalho, você vê que não é só a voz. A voz é um dos elementos da comunicação, mas
não é um trabalho só vocal, que é isso que você falou, nossa, né? É além da questão fisiológica. A gente ajusta, né, a qualidade da voz, deixa a voz realmente para que passe mais credibilidade, porque isso é importante. Né? Uma voz que não passa credibilidade, ela pode acabar com um bom comunicador. Mas o repertório que ele precisa ter é importante. Então, muitas vezes a pessoa vem com essa queixa da voz e a gente faz um trabalho voltado para todos os aspectos da comunicação. E aí sim a gente consegue fazer com que essa pessoa passe mais credibilidade, que ela consiga passar o que ela deseja mesmo por meio da comunicação. É bem amplo, então, né? O processo, ele envolve muitos fatores, né? Muitos fatores, muitos, porque a comunicação, ela, que nem eu estava falando, ela se divide, né? Então, a comunicação verbal era isso que a gente estava conversando até agora. E a comunicação não verbal é a forma que eu passo tudo isso, né? Então, como é a minha voz, então, quais são os meus recursos de voz? Então, como eu coloco essa mensagem, né? O volume da minha voz, como está a minha dicção, que a gente chama de articulação, se ela é precisa, se ela não é, como que eu uso ênfase, entonação, para conseguir transmitir a ideia. E, associado a tudo isso, ainda tem os recursos que são corporais, que são os gestos, as expressões faciais, que precisam estar congruentes com aquilo que eu falo. Então, é uma somatória de fatores. Que legal, né? É complexo e ao mesmo tempo simples e a gente precisa coordenar. Mas, de novo, nossa amiga sempre na base ali, a nossa querida Marina, que é a atenção, né? Quando você está com a atenção plena, quando você está atento, né, Tati? Essa comunicação, ela vai melhor. Quando a gente está no automático, está tomado ali de emoção e tal, a coisa dá uma embolada, né? Ah, sem dúvida, né? Por isso que a gente também precisa se preparar do ponto de vista do autoconhecimento, né? Quem não se autoconhece não consegue se comunicar bem. Então, o autoconhecimento, ele vem antes de uma boa comunicação. Aí que entra os nossos parceiros aqui que nos ajudam tanto nessa questão do autoconhecimento, né? Aqui a Marina, o professor Wilson, que são pessoas que trabalham conosco nesse sentido. Né? Então, eu tenho muitos parceiros. O professor Wilson, às vezes, ele está lá desenvolvendo, né, um cliente dele e ele vê que chegou num ponto que ele fala, isso é comunicação. Aí ele manda para mim. E o contrário também é verdadeiro. Que legal, né? Essa rede que a gente fala tanto, né? Rede que se complementa aí com tantos profissionais bacanas, né? Tati, alguma dica, assim, como evitar uma fala prolixa, né? Aquele que fala. Que você tem alguma dica, assim, para... Eu acredito que a melhor dica é essa que a gente acabou de falar, né? Que é você elencar o que você deseja falar antes de começar a fala. Porque depois que você começou, você tem que falar. E aí? Então, aí a probabilidade de você se enrolar e voltar no assunto, e vai e volta, e querer dar muito detalhe daquilo. E também se certificar de qual é o seu tempo. Porque você precisa ajustar o que você tem para falar com o tempo que lhe foi dado, né? Seja uma palestra, ou uma reunião, ou uma conversa, né? Ou até um encontro. Né? A gente fala muito da comunicação no trabalho, mas a comunicação nas relações pessoais. Ela é extremamente importante e funciona da mesma forma. Ah, mas então eu tenho que ficar que nem um robô, treinando tudo, pensando tudo? Não, mas você precisa ter esse conhecimento, se apropriar disso para que isso fique natural. Isso vire, de fato, um hábito. Então, você ter na sua cabeça elencado o que você deseja falar, qual a comunicação, qual a ideia que você quer passar naquele momento. Uhum. A gente muitas vezes faz isso para temas assim mais espinhosos. Então você vai negociar alguma coisa lá em casa, tá? Você fala, deixa eu falar isso, depois vai acontecer aquilo, ele vai responder aquilo, eu falo assim, tal, né? Toda uma técnica. E começar a usar mais isso, não só para temas difíceis, mas para qualquer tema, né? Você ser menos cansativo, às vezes menos prolixo, menos enrolado, né? Eu acho que é bem legal, né? Para a vida, né? Para tudo. E voltando nessa questão do vocabulário, a leitura, você ter um bom repertório de vocabulário é importante também por causa disso. Porque às vezes você quer falar algo e não vem a palavra. Não acha a palavra. Aí você se torna prolixo. Sim, fica também buscando ali, né? Rodando mesmo, literalmente aí, né? Você já trabalhou com políticos, né, Tati? E assim, quais foram os pontos trabalhados? Tem tudo a ver com isso? Porque às vezes
eu vou abrir o coração, mas assim, às vezes a gente vê o político, e é muito uma preocupação minha, fala, mas não fala nada, né? Então, assim, como que você trabalha essa questão, né, puxa, como ajudar esse político, essa pessoa aí que é ligada a uma liderança pública, enfim, a ser mais assertivo também, mas com conteúdo, né? Sim. É um desafio, né? É um desafio. Quando você trata de políticos, tudo vai muito do que ele deseja, né? Em termos de verdade e fazer mesmo pelo próximo, pelo outro. Eu sempre acredito que a pessoa que está num cargo político, está num cargo público, ela deseja que a população fique melhor, ela deseja que o outro se beneficie do trabalho que ela está desenvolvendo. Então, dentro disso, se ela tem essa verdade, é a gente transmitir isso para a comunicação. Né? Porque a comunicação, principalmente quando a gente fala de persuasão, a persuasão, você persuadir o outro com uma ideia que é sua ou com algo que você acredita, não tem nada de errado, desde que seja ético. E muitas vezes as pessoas, bons comunicadores, bons políticos, usam a persuasão de uma forma não ética. E isso não é bacana e não é o que a gente busca dentro de um treinamento. Dentro de um treinamento, primeiro, você quer saber qual é a verdade que essa pessoa tem, para que daí você consiga ajustar dentro da comunicação. Legal, né? Olha como é profundo e assim, e como tem a ver, a gente fez um outro podcast com as professoras de comunicação também, e elas estavam falando muito disso, né? De você, da imagem, construção da marca de um político, que tem a ver com essa questão da verdade mesmo, né? Sim. Do que você quer transmitir aí, muito legal. Tem a ver também com negociação difícil, conversas difíceis e tudo mais. Tem uma outra questão, Tati, aí, né, eu falava um pouquinho disso quando na aula de empreendedorismo, que era falar do pitch, né? E aí as meninas trouxeram aqui o pitch, né, uma história aí de um rapaz que tinha muito dinheiro e queria descobrir que muito sem dinheiro e queria descobrir como ganhar dinheiro. E aí ele viu um anúncio numa página inteira de um jornal, né? E era um anúncio tão grande que ele falou: bom, esse cara deve ter muita grana, eu vou atrás dele para entender como que ele faz para ganhar dinheiro, né? Preciso falar com o dono. E aí ele não conseguiu uma agenda, né, com o empresário lá, com o dono da empresa. E aí até que a secretária falou: ó, vamos fazer o seguinte, ele insistiu muito que ele queria falar com a pessoa, e falou: então vamos fazer assim, ele vai estar aqui, a hora que ele for pegar o elevador, o tempo que ele tem, né, para descer aqui do andar até o térreo é o tempo que você tem para falar com ele. E aí esse menino foi e pegou o elevador com ele e tal, e conseguiu ali em alguns segundos, né, fazer a fala e conseguiu pedir lá o que ele queria, opinião, enfim, e o cara, acho que no final leva ele para um lugar e fala: ó, vou te ensinar então o que você quer. E aí o conceito que a gente tem do elevator pitch, né? Sim. Que é o pitch de elevador, que você tem X segundos para falar o que você precisa, né, Tati? E aí, como que é isso? Fala um pouco desse conceito e como que você traz isso aí para suas sessões, enfim, como que é? Então, se você tem algo a dizer, se você tem uma ideia a ser colocada, volto a falar. Vamos nos antecipar, vamos pensar sobre ela, né? Não adianta eu achar que eu não vou ter essa oportunidade nunca, ou quando eu tiver essa oportunidade de subir no elevador com alguém, aí sim eu vou pensar sobre isso e daí na hora eu resolvo. Não vai dar, né? Então eu já tenho que ter treinado isso, já tem que estar na minha mente o que eu quero dizer, para que quando eu tenha uma oportunidade, uma chance, esteja na ponta da língua. Legal, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se você tem uma ideia, então se você pensa sobre algo, você tem que trazer o que você deseja, né, o seu desejo, mas você tem também que trazer a sua solução. E quando a gente fala numa conversa rápida de elevador, a gente não pensa em trazer elementos difíceis ou de entender ou uma coisa mais aprofundada. Não, é uma rápida conversa para quê? Para que você consiga um outro momento com essa pessoa. Então, quando você tem 20 segundos, 25 segundos, o tempo que dura aí uma viagem de elevador, né, como a gente fala do elevator, é você pensar nisso. Então, eu não quero me aprofundar em nada, eu quero ganhar um novo momento com essa pessoa. Eu preciso chamar atenção de alguma forma ali, né? Exatamente, de alguma
alguma forma eu preciso fazer com que ele me escute. E como eu faço? Trazendo aí uma ideia, uma solução, né? E fazendo um bom fechamento. Se você sabe se vender ali naquele momento para o outro, você ganha uma outra oportunidade. E aí sim você se aprofunda. Aí sim, é cavar, né, um momento. Sim. E cavar talvez até uma curiosidade, né, Tati? Pô, eu quero saber mais sobre isso. Então, Sim. né? Vamos marcar aí para o próximo. É bem legal. Eu gosto desse conceito, a gente trouxe para a prefeitura, então muitas vezes a gente nas reuniões de secretários, cada secretário vai apresentar o seu momento, as suas entregas ou as suas principais entregas ali daquele tempo em pitches, né? Então eles fazem pitches de 3 minutos, tal, e aí eles trazem, é muito legal, né? Porque aí você também dissemina esse conceito do pitch numa área que não era muito acostumada, né? E todo mundo fica ligado nesse movimento de falar, poxa, eu preciso ser objetivo, capturar essa atenção e dar o meu recado aqui em X minutinhos, né? Porque é um termo que também é usado muito aí nas startups, para você conseguir investidor, e é justamente isso. Então, você passa a sua ideia. Se tem uma solução, você ganha um investidor. É a mesma coisa. Eu quero bater um papo com a vice-prefeita. Eu preciso saber o que eu vou falar, porque talvez eu não tenha tanto tempo, mas quem sabe ali eu consigo uma nova reunião. Exatamente. Muito legal, né, gente? Uma reunião, né? É muito legal. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre pitch, vamos ver se a Tati depois tem alguma indicação para o pessoal ler e saber mais sobre, tá? Tati, os motivos que levam o medo de falar em público, né? A gente vê que muitas vezes até uma fobia, né, que as pessoas têm, eles variam muito. Mas a maior parte dos profissionais de saúde acredita que esse medo aí, a fobia social, pode estar ligado à timidez da infância ou falta de segurança, né? O que você recebe esse tipo de demanda? Como que você trata isso? É uma coisa muito comum? É muito comum, muito comum. Fobia, a né? fobia, o medo de falar em público, ele ultrapassa até o medo de morrer. Tem um estudo que fala que o medo de falar em público ultrapassa o medo da morte. Porque, assim, realmente... É quase a morte. É quase a morte. Para algumas pessoas, realmente é quase a morte. E a gente lida isso o tempo todo. Então, quando uma pessoa vem para um treinamento, para uma mentoria buscando, né, falar em público, eu não consigo falar em público, eu sou tímido, eu sou inseguro, enfim... A minha função, enquanto consultora em comunicação, enquanto fonoaudióloga, é promover para essa pessoa que ela se aproprie da comunicação. Agora, nem sempre isso é suficiente, porque isso também pode estar ligado muito a questões de infância, ansiedade. E aí não é a área da fonoaudióloga nem da consultora. Eu preciso dos meus parceiros. Aí os meus parceiros, eu tenho psicólogas maravilhosas que eu trabalho, né, lá na clínica. A Fabiola, a Fabiola Passos é uma psicóloga que atende adultos nessa área da ansiedade, depressão. Porque eu já tive, por exemplo, eu já tive um caso de um rapaz que ele trabalhava para uma empresa e ele precisava fazer apresentações para muitas pessoas. E ele falou para mim, toda vez que eu vou me apresentar, eu tomo remédio. Ah, meu Deus. Aí já não é mais comigo, né? Assim, foge da fonoaudiologia, da consultoria em comunicação. Dei suporte, dei toda a base que ele precisa em termos de comunicação. Mas para resolver essa questão emocional, principalmente isso, você tirar, né, esse vício que já tinha virado um vício para ele tomar um remédio para entrar no palco, para ele ficar mais calmo, mais tranquilo, aí é realmente com a psicóloga. E aí, por isso que a tua clínica, nesse sentido, ela é multidisciplinar. Ali você tem, além da psicóloga, tem mais outras especialidades, Tati? Temos. Lá na clínica a gente tem neurologia, mas na área infantil, neurologista infantil. No grupo das psicólogas, a gente tem a psicóloga, que é a neuropsicóloga, que faz testes para avaliar se a criança tem transtorno de déficit de atenção ou mesmo adultos com questões de memória, ansiedade, depressão, os tratamentos, né, em psicologia desde a infância até a idade adulta, o núcleo de fono, que também trabalha desde a infância até a idade adulta e terceira idade, e temos na área pedagógica, que dá todo suporte para crianças com dificuldade no aprendizado, disciplinas, enfim, que também é um trabalho que a gente faz junto com a fonoaudiologia, né, a parte de psicopedagógica e pedagógica, e também a gente tem profissionais da psicomotricidade e nutrição. Ah, que legal. Então é bem multi mesmo, né? Bacana, muito bacana. Tati, agora a gente vai, inclusive, pedir para você algumas dicas, assim, né? Do que você indica para as pessoas melhorarem a comunicação? Se tem algum livro, site, filme, o que você tem de dica de convidado aí para nós? Vamos lá. Bom, dicas
minhas primeiro. Isso, Dicas e minhas seguir primeiro. você, né? Principalmente, sigam a Tati, viu? Pode me seguir, claro. Mas eu acredito que essa questão da leitura tem que ficar muito claro para as pessoas que é importante. O ouvir, né? Você se dar tempo e chance de ouvir as pessoas para que você consiga ir criando experiências, repertório, e assim você também possa passar o que você deseja para o outro. Pensar aí como que está a sua voz, se ela está agressiva, se ela não está, nessa questão dos recursos de voz mesmo, como que estão aí seus gestos, as expressões, se elas estão congruentes com o que você está falando, isso tudo tem a ver com orientações que eu passo. Se a gente pensar em um filme, eu gosto muito do filme O Discurso do Rei, que é um filme maravilhoso e que retrata muito essa questão da comunicação e o impacto que ela traz quando a pessoa não consegue se comunicar. Né? O Discurso do Rei. O Discurso do Rei. Eu acho que é o meu filme de eleição aí para hoje. Isso. E livros, assim, a gente tem diversos livros na área da comunicação, né? Todos esses que trabalham essa questão da arte de falar em público, eles são bacanas para fazer a leitura para pessoas que querem se comunicar em público. Mas eu gosto também do livro... Somos, da Manuela Dávila, que fala sobre as palavras. Em relação, me fugiu o nome agora, mas eu li, ele é lindo, ele fala das palavras. O quanto que as palavras elas podem ser bombas para as pessoas, mas o quanto elas podem também ser construção de conexão, porque ela vai demonstrar para o outro o que ela realmente significa. Né? Então, a gente tem muitos problemas na comunicação por essa questão do significado das palavras. Então, é muito importante a gente rever os significados das palavras, principalmente nessa questão até da diversidade mesmo. A gente precisa se preocupar com o que a gente fala, como a gente coloca e como a gente faz uso dessas palavras. Legal. Como que é o nome desse livro? Tem aqui. Vamos ver. E sigam a Tati, viu, gente? Tatiana Franco Fono, né, Tati? Isso. Lá no Instagram. Tatiana Fono. Tatiana Fono. E da clínica TS Terapia e Saúde. TS Terapia e Saúde. Sigam nas páginas que a Tati sempre dá umas dicas legais. Lá indica também outras para seguir. Tem uns conteúdos bacanas. Eu acho que vale muito a pena. Somos as palavras que usamos. Ela usa a frase do Saramago no título do livro. Somos as palavras que usamos. Isso. Legal. Tem esse poder aí das palavras, né? Muito legal. A gente recebeu aqui também algumas perguntas. Vamos ver o que as pessoas estão perguntando aqui para você, Tati. Olha lá. Ana Cláudia. Oi, meninas, tudo bem? Meu filho perdeu uma parte muito importante da interação escolar por conta da pandemia. Agora ele tem uma certa dificuldade. Como eu posso ajudá-lo? Deve ter bastante caso, né, Tati? Muito, muito. Depois, né... A gente tem um cenário na educação antes e depois da pandemia, né? Isso é fato. E realmente, assim, depois da pandemia, muitas crianças que já tinham dificuldades, algumas dificuldades, essas dificuldades se potencializaram e aí criaram-se as lacunas de aprendizagem. Então, a gente precisa de avaliações de profissionais, né? Tanto da área da fonoaudiologia, da psicopedagogia, para entender o porquê que essas dificuldades estão acontecendo. Elas podem ser pontuais, e aí, às vezes, um apoio pedagógico, um reforço escolar vai ser suficiente, mas não, elas podem ser indicativos de que essa criança tem aí um transtorno da aprendizagem, que são as dislexias, os déficits de atenção, então precisa, de fato, ser investigado. E o quanto antes é investigado, melhor e menor essa lacuna que vai ficando do aprendizado, porque o tempo para a criança, né, para a gente não para a criança também não. Então, é fazer uma avaliação, né, avaliação. Tati? Essa é a melhor avaliação tanto fonoaudiológica quanto psicopedagógica. Legal. Mais uma? Daiana Silva. Tati, meus filhos falam bem, mas eu gostaria de levá-los a fono para acompanhamento como atividade da rotina deles. Valorizo muito a comunicação e acredito que seja legal incluir na rotina deles. Estou exagerando? E aí? Não, imagina. Não é um exagero. Pelo contrário, né? É você se preocupar, cuidar precocemente de questões futuras. Claro que tudo vai depender, né? Ela não fala a idade, né, dos filhos, tudo vai depender da idade, mas se são crianças, às vezes não necessariamente precisa de um tratamento, né? Mais que a gente chama de um tratamento. Orientação, mas uma orientação, né? Exatamente. Legal, vale a pena
então fazer uma Vale. consulta na Para fono. orientação sempre é válido. Sempre bem-vindo, né? Tati, legal. Olha só, a gente, né, dicas legais aí, indicações bacanas. A Tati tem papo aqui para horas e horas, viu, gente? Eu que o diga que a gente fala muito juntas. Tati, a gente fala muito aqui do Ikigai, né? E a gente vê muito isso em você, assim, que é a razão de ser, o que aqui viemos, né? Então, o que a gente ama, o que a gente faz bem, o que a gente pode ser pago por isso e o que o mundo precisa, né? E eu vejo que você identificou o seu Ikigai aí através do seu trabalho. A gente sente, né, o amor que você tem. E aí, se você fosse fazer alguma outra coisa, ou enfim, se você recebesse uma grana na sua conta, aqui as meninas brincam de 2 milhões de reais. O que, que você faria? Que bem você faria para você, para quem você ama ou para o mundo? E aí, se você recebesse essa bolada, o que, que você faria? Para você primeiro. Para mim primeiro. Vamos ver se ela vai se colocar aqui no primeiro plano com essa mulher. Eu acho que eu ia dormir bastante, Descansar, né, Tati? Com 2 milhões na conta dá para dormir. Dá para descansar dá para viajar, né? Dá para conhecer enfim, o mundo, entender a comunicação mesmo, né, do mundo. Eu acredito que eu gostaria muito de poder estar em outros lugares, com outras culturas, para entender como as pessoas se comunicam, por que se comunicam, de que forma se comunicam. Culturas, né? Diferentes formas, legais. Para quem você ama? Passar mais tempo junto. Que a gente tivesse a oportunidade de passar mais tempo junto, né? Com qualidade, obviamente, porque não adianta a quantidade, você tem que ter qualidade. Então, essa viagem dos 2 milhões é já, com a galera todo que mundo ama. Já, lógico. Legal. E se você tivesse 2 milhões, né? E que bem você faria para o mundo? Investir em educação. Ai, nossa. Né? Tem alguma coisa específica, alguma educação relacionada à comunicação, de repente, ó, surge uma ideia. Eu acredito que num mundo ideal em relação à educação, a comunicação tinha que ser uma disciplina. Total, né? Porque essa questão da assertividade, como ela é construída, e dentro das escolas precisava ser trabalhado como uma disciplina, né? Assim como outras coisas faltam, né? Uma educação financeira, a comunicação também. Então, você aprender a ser assertivo desde criança, aprender a usar essa persuasão de forma ética desde criança. É uma habilidade. É uma habilidade. Pra ser desenvolvida, né, Tati? Legal. Olha aí. É das nossas. Nós vamos fazer um conglomerado em prol da educação. Pegar 2 milhões de cada um, aí vai dar uma grana, né? Tati, muito legal, né? Eu acho que essas informações, é uma aula mesmo. A Tati, cada vez que a gente faz uma sessão, tem novidade lá. Você quer deixar algum recado? Você quer falar de algum projeto que você está fazendo? Alguma coisa que você fala, ó, isso aqui eu preciso falar, não posso ir embora sem. Tem alguma coisa que você queira deixar para nós? Eu quero deixar para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que coloque sempre esse pensamento que a comunicação ela pode gerar muitas pontes, né? Seja na vida pessoal, seja na vida de trabalho, e que se isso estiver sendo um impedimento de relações, que busque ajuda. Porque, como a gente acabou de falar, ela é passível de treinamento. Em termos de projetos, né? Eu já falei do Instagram da clínica, o @TS Terapia e Saúde. Lá nós temos toda essa equipe multidisciplinar que trabalha de forma interdisciplinar, que é o que eu acredito, sempre acreditei. E completando aí 10 anos, a gente gosta de mostrar que a gente tem muitos resultados rápidos, eficazes, justamente porque a gente faz um trabalho integrado. Legal, todo mundo trabalhando junto. É como você falou, né, Tati? Aqui eu preciso chamar meu colega, né? Isso. E aí você tem um time lá também bacana. E acho que também lembrar do nosso projeto, né? Mulheres e Valores, que a Tati inaugurou, na verdade, o primeiro encontro nosso falando de comunicação assertiva para mulheres de poder. E a gente fala dessa mulher de poder, não é o poder político, é o poder que ela cria quando ela se comunica bem, né, Tati? Seja onde ela estiver, em casa, como mãe, esposa, como irmã, filha, né? Em todos os espaços que ela tiver, ela tem esse poder da comunicação, que que essa ferramenta é tão valiosa para nós, né, Tati? Sim, a mulher precisa
colocar a voz dela no mundo e levar, né, as ideias que ela tem, a liderança que ela tem, e uma liderança que é diferente, sim, da do homem. Não precisa buscar referência no masculino, que é o que a gente faz muito, que a mulher faz muito, até por uma questão cultural, mas que a gente possa, na liderança feminina, trazer o que a gente tem de melhor, que é nosso olhar pelo outro, nosso acolhimento, nossa empatia, que são habilidades femininas e que a gente tem que trazer junto com a liderança. E muitas vezes, né, Tati, sem aquela questão de que vai começar a falar, aí aquele olhar, porque às vezes a gente realmente fica ali dando voltas, então ter a Tati ajudando a você ser mais assertiva com todas essas outras habilidades mais sentimentais, mais integradas e tal, é muito legal, né? Eu falo por mim, assim, a Tati tem me ajudado muito, melhorando a minha comunicação, melhorando a forma de abordagem, melhorando, assim, nos espaços onde eu tô sendo mais objetiva, mais, né, às vezes até pragmática mesmo e assertiva, como você ganha mais espaço, né? E as pessoas param para prestar atenção, porque, não vai ser aquela enrolação, tal. E eu falo de cadeira, eu, como professora, a gente tem que ficar explicando muitas vezes, e é um hábito. Você cria esse hábito. Então, agora fazer um caminho um pouco inverso, ser mais objetiva, mais clara, mais pontual, dar o teu recado e sair ali plena, né? Sim. Que é uma grande questão para as mulheres. Então, eu só tenho gratidão para essa mulher que está aqui, que além do que eu falei, além de ser uma profissional técnica incrível, é uma pessoa muito querida, assim, muito maravilhosa, e que a gente formou aí uma dupla também de amigas, assim, muito bacana. Então, Tati, obrigada para você, parabéns, né, por 10 anos de clínica, parabéns por ser essa referência. Quando a gente fala mesmo de você, todo mundo elogia, gosta, indica. Isso é a tua marca, né, a tua imagem. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, te agradeço, e que você faça aí de muitas e muitas mulheres, homens, enfim, o que você tem feito para mim, viu? Que eu sou muito grata de verdade. Eu que agradeço. Agradeço mesmo, Pri. Me deixou até emocionada. Delícia, né? Essa emoção, em relação né? a tudo isso. Essa emoção. Obrigada, agradeço Tati. mesmo. Obrigada. É isso. Sigam a Tati, né? Repliquem aí, compartilhem todo esse conhecimento. E a gente está junto. Queria agradecer muito você que ficou aí, você que viu a live, você que vai assistir esse podcast, a Tati que está aqui, que deu um tempão dela para nós, né? Um tempo valioso, um tempo de qualidade. Agradecer a RTV, que faz esse podcast, Tati, assim, esse lugar incrível, ao Theo, ao Léo, todo o time da RTV, e vamos pro próximo, se Deus quiser. Então, sigam a Tati, sigam a gente, e a gente vai se falando aí até o próximo podcast. Beijo, Tati. Beijo para vocês. Até.